Olá, primeira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Vamos falar hoje, pessoal, sobre o expressionismo, parte número 1. Viremos brevemente a história do movimento expressionista e como ele marcou o início da arte moderna. O que a gente vai ver? A gente vai ver uma transformação no mundo a partir desse marco que vai dar início à arte moderna. Então a gente está tendo, antes deles, nós tivemos o impressionismo, que deu uma grande virada na arte, pelo fato da concorrência com fotografia, mas nessa transição do impressionismo já começou, o Império Alemão começou já a mostrar a sua vontade de expandir, já começou a mostrar, vamos colocar um pouquinho de maldade para poder querer expandir cada vez mais seu reino, e isso começou a criar uma revolta dentro da própria Alemanha. Então nós temos o conflito entre as pessoas do poder e os jovens que queriam ter uma voz ativa, vendo as atrocidades que a sua própria nação estava fazendo, até o momento que eles não aguentaram e descascaram o verbo através da arte. Então foi a transformação e foi também uma quebra, porque nós temos agora a representação do feio, não só o belo, mas o feio, e isso vai ser a grande transformação que a gente vai ver na obra de arte em si, dentro da história humana. Então vamos lá, pessoal, vamos entrar com foco nessa aula, só para a gente visualizar melhor. Eu vou fazer duas perguntinhas. A primeira pergunta, pessoal: problemas sociais podem desencadear um protesto artístico? Você acha que um problema que assola uma sociedade inteira pode trazer alguma coisa? Vamos só responder essa pergunta bem rapidamente. Primeira Guerra Mundial e aconteceu em 1914. Nós estamos falando mais ou menos 1905. A pressão para essa guerra estava começando a acontecer. Então, primeira pergunta, sim, pode acontecer. Segunda pergunta, a falta de figuração pode ser uma ferramenta de expressão? Agora você, diante de um quadro que você não entende nada que tem naquele quadro, não tem nada que você vê na realidade, pode ter alguma forma de expressão para você? Essa aula a gente vai ver que sim. Vamos em frente. O expressionismo é um movimento artístico que faz parte das vanguardas europeias, começou em Dresden em 1905 e em Munique em 1910 na Alemanha. Num período de conflitos, industrialização e cubista dos governantes em prol do império, houve uma reação dos jovens tendo como fonte de inspiração Van Gogh, Edvard Munch e a arte africana. O que acontece, pessoal? Lendo primeiramente, por que eu estou colocando dois centros, 1905 e 1910, Dresden e Munique? Primeiramente, o impressionismo ele nasce oficialmente em 1905, na cidade de Dresden, foi numa faculdade de arquitetura. Então ali começa o primeiro movimento. Em Munique, que é outra região da Alemanha, o movimento ele dá continuidade e ele dá mais força ainda ao impressionismo. Então, na verdade, nós temos dois focos, mas oficialmente em 1905. Lembrando que o que a gente está tendo? Nós vamos ter, nesse período das vanguardas europeias, nós vamos ter o expressionismo, nós vamos ter o cubismo, nós vamos ter o futurismo, nós vamos ter o surrealismo, nós vamos ter o fauvismo. Então, todas essas 6 vertentes, elas juntas vão transformar na arte moderna e vai ser essa vertente chamada de vanguardas europeias. Lembrando aqui que nós tivemos conflito, nós tivemos industrialização, então as cidades começam a ser eletrificadas, começa exatamente a ter essa coisa das cidades mais movimentadas e o Império Alemão estava querendo cada vez crescer mais, só que ele não se importava com os vizinhos. Então se tinha matança, se tinha fome, se tinha destruição, eles não se importavam. E os jovens não aguentaram isso. Eles acharam interessante, então, poder falar alguma coisa. E nós temos 3 pessoas, ou 3 fontes, que são fontes principais para que esses jovens peguem esses estilos, eles deglutam esse estilo e vão fazer seu próprio estilo. Primeira coisa, Van Gogh. Van Gogh era pós-impressionista. Pós-impressionista. Então, o que ele é pós-impressionista? Ele é uma pessoa que ele colocava suas cores. Ele fazia a sua interpretação daquilo que ele via. Então, ele já dava uma coisa diferenciada. Nós temos também Edvard Munch. Ele era um artista norueguês. Ele tinha muitos problemas. Vamos colocar que ele teve problemas familiares desde cedo. Ele teve problemas até mentais, vamos colocar dessa forma. Então, ele teve uma fase muito deprimente na sua vida. E ele refletiu isso na sua pintura. Então, ele fazia uma pintura que transparecia exatamente aquele momento de insensatez, aquele momento de fuga, aquele momento de desespero, ele transparecia. Isso também é a segunda fonte. E a arte africana? A arte africana foi quando os países colonizadores, que nós temos lá a França, nós temos a Inglaterra e nós temos a Alemanha em si, eles começaram a passar pelo mundo, eles começaram a trazer a arte africana para a Europa e começou a se espalhar. Nós tivemos uma grande exposição em Paris e nessa exposição a arte africana se espalhou por toda a Europa e se tornou uma coisa muito forte porque era uma arte muito instintiva, era uma arte que trazia muito essa coisa da expressão, essa coisa forte. Então esses 3 vão trazer um impacto muito grande na Alemanha. E nós vemos que estudantes de arquitetura da cidade de Dresden, em 1905, fundam um grupo chamado Die Brücke, a Ponte. Nome incluso baseado na citação de Friedrich Nietzsche,
que o importante nome é que ele é uma ponte e não um fim. O grupo queria ser uma ponte para uma visão do futuro da arte. Então o que acontece? Com essas grandes transformações, esse grupo de arquitetos que eles estavam estudando ainda, eles estavam vendo que a Alemanha estava se anulando de certa forma, lembrando que as maiores mentes do mundo até aquele momento estavam na Alemanha, eram pessoas assim, que estavam muito acima da ciência, eles eram o maior número de prêmios Nobel que existia na Europa, e eles estavam se destruindo, por quê? Aquelas pessoas mais antigas que estavam no poder, eles falavam que estava tudo bem, mas eles faziam um sistema muito autoritário, ninguém podia falar contra o governo, e o governo estava fazendo muitas coisas excedentes, coisas que não eram certas, coisas que tiravam até mesmo a liberdade humana das pessoas em volta. E esse grupo de estudantes não aguentou, e eles começaram a fazer um movimento trazendo a arte como ferramenta. Mas eles queriam o quê? Eles queriam fazer uma transformação da arte mundial, olha como eles eram audaciosos. Ele queria fazer uma transformação da arte mundial, sendo uma fonte para uma nova forma de arte. Uma arte que trazia uma nova forma de linguagem que a gente vai ver agora. Então, nesse grupo nós temos as principais pessoas. Ernst Ludwig Kirchner, Ed Haeckel, Carl Schmidt-Rottluff, Emil Node e Max Pechstein. Então essas pessoas, eles fizeram esse primeiro grupo, e a gente vai ver para essa primeira pintura aqui do Kirchner, aqui a pintura que mulher jogando xadrez, Miller jogando xadrez, a gente vê que eles têm uma visão diferenciada. Eles já fogem das regras acadêmicas, fogem de uma perspectiva, mas eles colocam mais a sensação através das cores. Então eles vão fazer essas primeiras mudanças. E nós vemos que as obras expressionistas representam a melancolia, a tristeza, a depressão, a solidão, a loucura e os demais problemas da psique humana daquele momento. Artistas fazem um protesto aberto. Eles não têm mais o interesse na representação do clássico, mas sim a realidade da sua volta. Vamos analisar uma coisa. Quando a Alemanha ela começa a querer fazer essa coisa de expandir seus impérios, eles começam literalmente a pisar nas nações à sua volta. O que provoca o início de guerra? Fome. Provoca o quê? Desespero nas pessoas. As pessoas não sabem em qual país elas estão. Elas não sabem se elas vão estar no seu próprio país ou vão se tornar um país subjugado por esse novo império que está vindo. Então as pessoas não têm certeza de nada. O mercado começa a mudar, preços aumentam. As famílias começam a separar, por quê? Quando tem iminência de guerra, os homens da família são separados de suas famílias e têm que lutar na guerra. Então nós temos desespero, nós temos órfãos, nós temos várias coisas que estão acontecendo no mundo. Então não existe por que a arte ficar quieta, não existe mais por que a arte fazer aquela retratação das coisas bonitas, porque aquele local que era bonito antes, agora ele foi explodido, foi jogado granadas lá, foram balas de canhões que foram jogadas naquele local. Nós temos cartuchos de munição no chão, então não existe mais a beleza, mas existe destruição. E isso eles começaram a fazer. Então eles começaram a retratar não mais o belo clássico, mas começaram a retratar o quê? O feio. Aquilo que nos agride, aquilo que nos dá essa impressão da maldade humana. Nós temos esse quadro aqui de Emil Node, Máscaras Natureza Morta, 1911. Essas máscaras, inclusive, foram muito usadas pelo dadaísmo, esqueci de falar. O dadaísmo também foi um dos primeiros movimentos que trouxe a questão do feio, trouxe a questão dessa coisa do impacto que deu a guerra dentro da história humana. Então ele já está começando a trazer o que está trazendo esse impacto lá em 1911, esse impacto da pré-guerra. O que já está trazendo como resultado, antes de começar a guerra, o conflito em si, ele já vê que nas pessoas já tem melancolia, já tem o medo, já tem a fome, já tem tudo isso que aflige o ser humano de certa forma. Então nós temos agora, com toda essa movimentação dessa arte nova, nós temos a revista Der Sturm, que significa A Tempestade. Ela vai ser em 1910 resultante do movimento artístico, e ela começou a falar que esse movimento começava a trazer uma expressão alemã, e daí pegou o nome expressionismo. Através dessa revista, o movimento ganhou um nome. Então essa revista ela trouxe exatamente a cobertura de todo esse movimento da arte alemã. No período de 1905 a 1913, o movimento expressionista influenciou a literatura, música, dança, teatro e cinema. Então o impressionismo ele começou a trazer o quê? Uma nova linguagem. E qual que era a parte visual deles? Muito a questão da linha. Então a gente está vendo aqui uma gravura feita pelo Kirchner. Então a gravura é uma xilogravura, na verdade, é uma gravura feita em cima da madeira. Então nós vemos que eles dão uma atenção muito grande com relação à linha. Então eles gostam da forma, eles gostam de trabalhar bastante o desenho em si. E essa forma mais sinistra, mais escura, mais melancólica, vai atingir todas essas áreas, inclusive o cinema impressionista, que vai trazer muito essa coisa do escuro, muito essa coisa do terror, muito essa coisa do deprimente. Então todo esse contexto artístico vai ser influenciado através desses pequenos grupos de estudantes lá de Dresden, que eles vão trazer essa nova linguagem. Então nós temos agora Emil Kirchner, Visa da Basileia do Reno, 1928.
Nessa fase, Kirchner já está na Suíça, ele já está refugiado na Suíça, tentando fugir da guerra. Ele está num período bem difícil na vida dele, porque os primeiros indícios de 1928, 1933, o nazismo some o poder, mas Hitler já falava para todo mundo que a arte dos impressionistas era uma arte degenerada. Olha só como é que era a linguagem do pessoal. O Partido Nazista achava que a arte que fugia dos moldes acadêmicos era uma arte que não tinha valor nenhum para a Alemanha. Então eles eram considerados quase que inimigos do Estado. E Kirchner, ele fazia o quê? Ele começava a fazer essa coisa das pessoas isoladas, as cidades com cores escuras. Então, as cidades agora são cidades grandes e as pessoas não têm mais aquele bom dia ou boa tarde. As pessoas se tornam isoladas, como se fossem estranhos no próprio ambiente. Isso ele retrata através de suas cores, através de suas imagens. Nenhum momento tem a beleza, mas todo momento aparece a tristeza dentro dessa linguagem dele. E vamos fazer uma perguntinha rápida, pessoal? Só relembrando o que a gente falou até agora. Quem batizou o movimento alemão de expressionista? Qual foi o veículo que deu o nome de expressionismo a esse movimento? Eu acabei de falar dele. Responde para mim, eu aguardo vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Beleza. Só lembrando vocês, antes da gente seguir a aula, que quando Hitler assume o poder, ele pega os quadros expressionistas que ele encontra, ele leva para a praça pública e manda tacar fogo. Então, o que a gente tem de quadro expressionista que está preservado hoje foi os poucos que sobraram, porque Hitler ele saqueou toda a Europa, roubando todas as obras clássicas maravilhosas que nós conhecemos hoje. Ele guardou isso por causa do valor, que a melhor forma de se fazer dinheiro entre guerras era através da arte, mas tudo que era impressionista ele destruiu tudo, inclusive filmes, pinturas, literatura, tudo ele encontrou e destruiu. O que não destruiu é o que chegou até nós, e é a única coisa que nós temos como lembrete físico desse movimento maravilhoso que foi o expressionismo. Seguindo, pessoal.
Em 1911, cidade de Munique, surge o grupo Der Blue Reiter, Cavaleiro Azul, formado pelos artistas Vasily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee, Gabriele Hunter e outros. Teve vários ainda, né? O expressionismo já existia, porém o Cavaleiro Azul não tratava com a figuração, mas com o abstracionismo criado por Kandinsky. Então, como eu falei, na primeira parte, esse primeiro grupo, que era a Ponte, ele gostava muito da figura. Então, todos os pintores que você vai ver nesse primeiro momento são figuras que se entende o que está aparecendo ali. Você vê as pessoas, você vê a cidade, se enxerga. Mas, no Cavaleiro Azul, inclusive Cavaleiro Azul, porque o Franz Marc, ele era apaixonado por cavalos e o Vasily Kandinsky era apaixonado pela cor azul, eles fizeram uma formatação nova. Kandinsky começou a fazer uma experimentação do abstracionismo. O que é abstracionismo? Abstracionismo é o seguinte: finja que isso aqui é um triângulo. Eu vou fazer esse triângulo abstrato. O que eu faço? Eu tiro a metade do triângulo. Essa metade do triângulo é uma abstração. É a mesma coisa que eu pego o nome Silvia. Eu acho que o nome Silvia é muito grande, eu falo Sil. Se eu falar Sil, eu estou abstraindo o nome. Então é uma abstração do nome. Então eu faço uma pequena abstração. Voltando ao triângulo. Tem o triângulo, fiz a metade da abstração. Eu acho que é muito traço, eu tiro esse traço aqui, continua sendo um triângulo. A minha mente sabe que é um triângulo, mas eu fiz uma linha só. A mesma coisa do Sil. Tem a Silvia, fiz a abstração, virou Sil. Se eu acho que é muito grande o nome Sil, eu coloco somente essa, eu chamo a pessoa de essa. É uma outra abstração. Então, a abstração é quando você economiza linhas para dar o sentido a uma pintura. Então, você vai fazer pouca coisa para representar uma coisa que essa coisa é mais na sua mente. Então, você faz indícios de uma figura, e isso é abstração. Então, você dá a entender o que tem ali dentro de uma forma muito resumida. E essa foi a forma que o Cavaleiro Azul vai tratar a pintura. De uma forma resumida, ele vai trazer uma pintura para a gente apreciar. Então, Kandinsky, em 1910 e 1911, dá início à linguagem abstrata, fazendo a abreviação da forma que iria influenciar a visão do grupo Cavaleiro Azul. Kandinsky fazia uma associação da música com os elementos plásticos, cedendo isso na nomenclatura das suas obras, concedendo, né? O que acontece? Kandinsky, ele conheceu um músico expressionista chamado Schoenberg. Arnold Schoenberg, o que ele fazia? Ele trabalhava muito com a questão do ritmo, com a questão da harmonia, mas ele, na melodia, ele tratava a melodia com a dissonância, ou seja, ele colocava sons que não combinavam muito legal assim na questão de composição. Então ele fazia uma quebra da harmonia. Então ele fazia sons que seguiam uma linha de melodia, mas eles se quebravam. Então Kandinsky foi numa apresentação de Schoenberg, inclusive ele virou amigo pessoal de Schoenberg, ele viu essa dissuasão de notas, ele pensou nas coisas maravilosas. E Vasily Kandinsky também fazia música. E ele associou o seguinte, ele associou que cada nota musical tinha uma cor diferenciada. Então ele fazia literalmente uma composição musical na tela. Então ele associava ao som, ele fazia como fosse uma melodia, e ele colocava as cores da melodia e colocava nessa pintura essas melodias. Então, essa forma ele fazia uma composição musical visual, e isso fez a transformação daquilo que a gente chama de abstração. Tanto é que as abstrações dele são como fossem composições. Os nomes, inclusive, são nomes musicais que ele coloca em cada obra que ele faz. Então ele tem improvisação, ele tem composição, ele tem vários nomes que estão ligados à música, mas ele faz essa associação. E essa associação vai dar o quê? Vai dar um resumo visual daquilo que ele quer complementar e mostrar nessa tela. Então a gente vai ver, por exemplo, aqui, improvisação número 27, Jardim do Amor 2, 1912. Então o que acontece? Cada cor que você está vendo é uma nota musical, de certa forma, e o nome improvisação significa que ele pega um tema aleatório e improvisa em cima desse tema. Então ele pegou o tema Jardim do Éden e improvisou. Então dentro dessa concepção que a gente está enxergando aqui, vai ter uma árvore da vida, vai ter uma Eva, vai ter um Adão, vai ter um Jardim do Éden aqui nessa composição. Então isso ele traz como uma simbologia, então uma abreviação da imagem. E nós temos aqui Franz Marc. Franz Marc, a gente viu aquela primeira pintura ali no Cavaleiro Azul, que era aquele cavalo azul. Aqui ele já faz uma pintura fugindo da forma. O que ele vai falar aqui? Luta contra as formas, 1914. Então o que ele quer transparecer? Ele transparece algo que ele quer trazer como forma, mas essa forma tentando fugir dali. Então ela está tentando explodir e saltar da tela. Então a gente vê que essa é a sensação que ele quer dar, é essa mensagem. Então quer dizer, não tem uma figura aqui explícita, mas existe uma sensação explícita. Essa é uma abreviação que ele está feito através da abstração. Lembrando vocês que os grandes nomes da abstração que vão surgir depois de Kandinsky vai ser Mondrian, vai ser Kandinsky e vai ser o
Malevich, Casimir Malevich. Então, Casimir Valete, Pierre Mondrian e Vasily Kandinsky são os três nomes da abstração muito fortes dentro da história da arte. Então, ele já vai dar essa fuga da figuração. A abstração é a fuga da forma, trazendo liberdade para a cor e a liberdade para a expressão. E nós temos aqui Paul Klee, Canteiro de Flores 1913. O interessante é que Paul Klee ele fez uma viagem pela Europa, ele viu aqueles canteiros de flores que ele achava maravilhoso e ele fez a representação. Então, aqui na visão dele é praticamente flores, todas espalhadas em um jardim diversificado. Então ele faz uma fuga da forma, mas o que ele quer enfatizar? A cor, certo? Então, só para a gente fixar o que a gente viu até agora, eu vou fazer a segunda perguntinha, pessoal. Quem criou o abstracionismo? Acabei de falar dele. Escreve para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal. Beleza, manda para nós. Então, nós vimos que o início do expressionismo, percebemos seu impacto na Alemanha e como se tornou um marco inicial no movimento da arte moderna no mundo. Então a gente vai ver o seguinte, que nós estamos passando, a Alemanha ela tinha se isolado do resto do mundo, ele se considerava uma grande nação, e era verdade o grande império, era, vamos colocar, a maior potência da Europa na época, estava à frente inclusive da Inglaterra e da França, e nós vimos que ela conquistou, na Guerra Franco-Prussiana, ela conquistou pedaços da França, a parte norte ali da França, ela conquistou. Então, quer dizer, a Alemanha estava crescendo cada vez mais, só que ela tinha uma autoridade muito grande. Então, ela falava assim, nosso país é perfeito, e não deixava que ninguém falasse contra o país. Então, os jovens, vendo essa ditadura dentro da Alemanha, eles se revoltaram e fizeram uma expressão que colocavam feio. Então, eles estavam vendo o que a Alemanha estava ocasionando no resto do mundo, os impactos através da guerra. E eles começaram a retratar isso, a melancolia, a fome, o feio, uma coisa que não era trivial de se fazer, eles começaram a fazer audaciosamente. E o que eles fizeram também? Eles começaram a trazer abstração, uma coisa nova, o mundo não tinha visto abstração.
E Vasily Kandinsky, que era um artista russo radicado na Alemanha, ele começou a fazer esse jogo da abreviação da imagem e impactou muito. Então nós temos duas vertentes expressionistas, nós temos a Ponte e Cavaleiro Azul. Essas duas fizeram uma expressão trazendo exatamente um ato de protesto. Então nesse momento que marca a arte moderna, que nós temos um movimento chamado avant-garde, que significa a guarda avançada, o qual a arte ela fica à frente da população com uma guarda avançada e ela começa a passar para o público os problemas sociais que estão acontecendo. Então essa é a nova visão da arte. A arte se torna a voz do povo, a voz de protesto. Esse foi o grande impacto que nós tivemos a arte, a grande transformação da arte como um veículo de protesto, certo? Pessoal, espero que vocês tenham apreciado, espero que essa aula tenha trazido um pouco sobre a informação do que é arte moderna e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.